Vivemos momentos difíceis, todos nós. E a maior dificuldade que trazemos em nós é justamente por não aplicarmos em nosso viver as leis divinas, as leis de Deus, que Jesus viera trazer para todos nós com o exemplo da sua vida, mostrando-nos de que somos capazes de fazer tudo o que Ele fez e até mais. Então, no livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala sobre as leis morais, no seu capítulo 1, sobre a lei divina ou natural, Allan Kardec perguntou aos Espíritos, na questão 614, perguntou Allan Kardec, o que se deve entender por lei natural? Lei divina ou natural? Então, o que se deve entender por lei natural? Muitas vezes a gente fica, mas né, o que é essa lei divina ou natural? E eles então responderam a Allan Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a lei natural é a lei de Deus, né? Que na questão 621, Allan Kardec perguntou aonde está inscrita a lei de Deus, e eles responderam na consciência, né? Então está na nossa consciência. Então essa lei é a única e necessária, como diz aqui os Espíritos, à nossa felicidade. E só somos infelizes porque nos afastamos dessa lei. Não colocamos em prática, né, tudo que Jesus viera nos ensinar. E a primeira lei lá que Moisés escreveu na tábua da lei, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a si mesmo, Jesus completou. Então o amor, né, nós ainda não aprendemos a amar. O nosso amor ainda é o amor de posse, né, aquele amor egoísta. Mas então, nós somos infelizes quando nos afastamos da lei divina, da lei de Deus, que é imutável, né? Nós mudamos a lei dos homens, a todo instante nós estamos mudando as nossas leis, mas a lei de Deus não, ela é imutável. No livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, a lição número 103, tem o título Produzimos. Anotação de João, capítulo 15, versículo 4. Jesus falando com os discípulos, antes da Páscoa, né? Ele trouxe muitas orientações aos seus discípulos e a nós todos, que também somos alunos, aprendizes do Evangelho. Então ele diz, nesse capítulo 15, no item 4, versículo 4, ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, nesse capítulo, Jesus inicia dizendo aos discípulos, eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, né, o Pai. E todo que fruto, o que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. E aí ele continua dizendo, vós já estáis limpos, dizendo aos discípulos, pela palavra que vos tenho falado, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Então, aqui Jesus nos dizendo
que se nós permanecermos nele, né, nós teremos a presença dele conosco. Ele também permanecerá em nós. E como não podemos produzir nada sem a sua presença, né, como o ramo, que o ramo fora da videira, ele não vai produzir, né? Arrancamos lá um galho, daí a pouco ele está murcho, seca, né? Mas se deixarmos lá, ele vai produzir, vai dar frutos. Assim nós nos afastamos da lei divina. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Então diz Emmanuel, produzimos, a respeito desse texto, produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Então agora teremos que pensar, né? O que estamos produzindo? Através do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar. O que estamos produzindo? Quais são os frutos? Então diz Emmanuel, elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Então, elementos que a gente acha assim que é insignificante, também está produzindo alguma coisa, né? Ou isso ou aquilo, é uma coisa boa ou não é boa? Pedras, ele dá alguns exemplos. Pedras produzem aspereza. Então, a pedra, né, aquela pedra bruta, realmente ela é áspera. Então, ela produz aspereza. Espinhos produzem lacerações. Então, o espinho ele produz o quê? Ferida, cortes, né? Se a gente encosta numa roseira, por mais bela que ela seja, a gente não tiver cuidado, vamos, né, dar umas espetadas na mão ou no braço, ou quando passamos em algum lugar, perto de uma árvore frutífera que tem espinhos, se não tivermos cuidado, nós somos, né, lacerados, ou seja, vamos adquirir algumas feridinhas pelo braço. Lama produz sujidade. Então a lama produz sujeira, não é isso? Então ela está produzindo alguma coisa também. O martelo produz golpes. E aí então Emmanuel continua dizendo: entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos das pedras, dos espinhos, da lama, do martelo, em nossas mãos, esses mesmos recursos veem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira. E martelo controlado é auxiliar prestimoso. Então veja, quando esses mesmos utensílios aqui, produzindo para o bem, quanta coisa boa faz, né? Mas se deixarmos ali sem nenhuma utilidade, vai produzir às vezes algum dano para a gente mesmo, né? Aí ele diz: cada criatura desse modo produz conforme os agentes em que se inspira. Então cada um de nós produzimos, né? Somos os autores das nossas produções. E vamos ver em que estamos inspirando. Em que autor estamos inspirando? No autor do mundo? Né? E aí vamos produzir de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas afinidades, de acordo com os nossos sentimentos íntimos. Vamos produzir. Agora, qual será essa produção? Será uma produção boa, que vai trazer benefícios para aqueles que nos cercam, para nós mesmos? Porque Jesus disse que tudo que nós fazemos para o outro, fazemos para nós. Você falou que nós não atentamos para essa realidade, para essa certeza de que tudo que fazemos ao outro, a nós mesmos estamos fazendo. Por isso, a todo instante, nós contrariamos as leis divinas. Nós não conseguimos
observar e vivenciar as leis divinas no nosso viver. E daí o motivo da nossa infelicidade, do nosso sofrimento. Continua Emmanuel dizendo: os seres mais lastimáveis, ainda que não queira, estão produzindo sempre. Então, mesmo que a gente não queira, estamos produzindo alguma coisa, né? Por mais perversos ou ruins que somos, estamos produzindo algo. E aí ele traz alguns exemplos para nós. O delinquente produz o desequilíbrio, né? Ou seja, aquela pessoa má, perversa, ela produz desequilíbrio. Mas a pessoa delicada, a pessoa educada, ela produz harmonia, ela produz equilíbrio. Então nós somos autores das nossas escolhas, né? Que queremos produzir no nosso caminho. O viciado produz o desregramento. Então, a pessoa que tenha qualquer vício, ela sempre extrapola os seus vícios. Aqui não falamos só do vício da bebida, do cigarro, né? Não, falamos dos vícios que nós trazemos. Falar mal dos outros, condenar os outros, criticar o comportamento dos outros, né? Então, são vícios danosos que nós trazemos dentro de nós, e quando esse vício ele é desregrado, né, nós não conseguimos disciplinar as nossas emoções. Ao passo que aquele que é puro, aquele que já conseguiu mudar a si mesmo, conseguiu vencer esses vícios, é uma pessoa disciplinada. Mesmo diante dos falatórios, das agressões, ele se mantém sereno, equilibrado e auxilia aqueles que ainda não conseguiram despertar a consciência para a necessidade da auto-iluminação íntima, da vivência da lei de Deus em nós, em cada um de nós. E ele continua dizendo: o preguiçoso produz a miséria, porque o preguiçoso não quer trabalhar, não é? Então, como ele não trabalha, como ele vai produzir algo de bom? Como ele vai produzir fartura se ele nada faz? Ao passo que o trabalhador, aquele que gosta de trabalhar, ele prospera, ele produz prosperidade através do seu trabalho. Não só para si, mas para aqueles que também ele emprega, não é? Para a família. O pessimista produz o desânimo. Então, aquela pessoa pessimista, que nada está bom, nada dá certo, para ele tudo é ruim, só vê, né, coisas difíceis ao longo do seu caminho, ele produz o desânimo para si e para as pessoas que o cercam, quando se deixam contaminar. Né? Ao passo que as pessoas que têm pensamento positivo, que são esperançosas de que o amanhã será melhor, que tudo que está acontecendo hoje é para a nossa melhoria no amanhã, é uma pessoa que ela produz coragem, ela produz otimismo, energia, ânimo para as pessoas que o cercam. Então veja a diferença desse estado, né, de fazer ou não fazer segundo as leis de Deus, porque somos livres. A escolha é nossa, Deus não impõe a sua vontade sobre nós, mas nos permite escolher o que queremos para nós. E aí vamos ver o que estamos produzindo, qual será a nossa colheita lá na frente, porque tudo que plantamos vamos colher, segundo o que plantamos, teremos a nossa colheita. Então, se produzimos só tristeza, só desânimo no nosso caminho, certamente a nossa colheita será uma colheita dolorosa, mas somos os autores, né, do nosso caminho. Podemos mudar, modificar a nossa rota, podemos modificar as nossas atitudes. E aí então Emmanuel diz: onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas. Então, de acordo com aquilo que nós gostamos, que nos afeiçoamos, nós vamos produzir.
e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao seu modo de ser. Então, nós somos influenciados e influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor, se elas se deixarem influenciar pelo nosso desânimo ou pelo nosso bom ânimo. Todos produzimos, diz Emmanuel, inevitavelmente, todos nós. Não há ninguém que não produza algo. Agora, o que estamos produzindo, eis aí a questão de nos autoexaminarmos para verificar quais estão sendo as nossas produções. Diz Emmanuel: aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Então, ele nos convida a recordar a lição de Jesus. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Então, muitas vezes, diante das situações dolorosas, complicadas, muitas vezes, até nos achamos desamparados. Achamos que pela dor daquele momento, a gente, aliás, não merecia passar por isso, Deus esqueceu de mim. Esquecemos de examinar a lei divina, né? Jesus disse que somos todos espíritos enfermos, que não somos daqui, mas para sairmos daqui precisamos trabalhar os nossos sentimentos, aprendermos a ser bons, a fazer o bem, né? Quando chamaram ele de bom, ele não deixou, não aceitou. Por que me chamais bom? Bom só há um, o Pai. Então, ele se colocou na nossa condição para nos auxiliar, para nos ajudar a compenetrar dos nossos deveres, das nossas responsabilidades e, principalmente, termos bom ânimo, boa vontade, coragem, para vencer o mal que não está fora, como disse ele, mas que está dentro de cada um de nós. Emmanuel, em uma outra lição, ele fala então também das ações e reações, porque nós cometemos ações e provocamos reações nas pessoas, através dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, não é? E ele disse que ante a coleção das boas ações de alguém, é forçoso que se analise igualmente as reações diante da vida, um e outro lado do bem. Ou seja, nós, através das nossas ações, vamos ter reações. Então, precisamos, diz ele, analisar igualmente um e outro lado. Qual foi a nossa ação? E qual foi a reação diante dessa ação que fizemos? Então, está em nós, né? Essa possibilidade de nos conhecermos profundamente e analisar, verificar dentro de nós. E aí ele diz assim: tuas ações constituem recursos que somente na organização crediária da vida. Então, as nossas ações constituem para nós recursos, né, que nós devemos, que não é sorvete, é somente sorvete, ou seja, que nós aprendemos na organização crediária da vida, que estamos aqui com crédito, para nessa existência, aproveitar as lições e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E aí, então, as nossas ações, elas vão constituir tudo isso, se a gente aprendeu, se a gente absorveu a lição, se a gente colocou em prática aquilo que aprendeu. E as nossas reações, diz ele, porém, são as garantias que lhes preservam a estabilidade, ou os golpes que lhes desmerecem o valor, conforme o bem ou o mal a que te afeiçoas. Então, a nossa ação vai determinar uma reação, e a reação vai mostrar se o que nós fizemos foi uma boa ação ou uma má ação. A nossa reação não é a reação dos outros, porque a gente fica esperando que a reação do outro assim o faça. Não, a nossa reação vai determinar
quem somos nós? Diante, né, de uma provocação, diante de uma compromisso ou algo que a gente fez, algo que a gente deixou de fazer, porque muitas vezes a gente não cumpre com os nossos deveres, com os nossos compromissos, e as pessoas sabem quem somos então, né? Se as tuas reações forem constantemente elevadas, dê certo que as tuas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Então, pelas nossas reações, se forem constantemente elevadas essas reações, vai mostrar, né, que somos pessoas dignas. Pelas ações, somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. Então, pelas nossas ações, por aquilo que nós fazemos, nós somos retratados, ou seja, somos vistos e comentados, né, segundo as tintas da opinião de cada um, ou seja, segundo aquilo que cada um tem dentro de si. Porque diz Emmanuel, em uma lição, que nós pintamos os quadros que vemos fora de nós com as tintas que temos dentro de nós. E aqui ele confirma isso. Então, cada um vai, né, retratar, dar a sua opinião sobre a nossa ação de acordo com a tinta que ele tem dentro dele. Ou seja, os seus, né, ideais, o seu pensar, cada um os tem. Pelas reações, ele diz, somos vistos em nossa estrutura autêntica. Então, um exemplo, alguém nos ofende. Qual vai ser a nossa reação? Do revide, ou às vezes não revidamos, mas ali ao ladinho a gente fala, você viu a ação que o fulano fez? Que coisa injusta que ele fez comigo? Né? Ou vamos manter a serenidade, o equilíbrio, envolver aquele irmão no nosso pensamento de oração. Cada um vai ter uma reação. Então, a reação vai dar a autenticidade de quem nós somos. E para ilustrar, é uma lição bem curtinha, nós ainda estamos dentro do horário. O nosso irmão Hilário Silva nos fala no livro Almas em Desfile, pelo nosso irmão Chico Xavier. Essa obra é Chico Xavier e Valdo Vieira, Almas em Desfile. Então ele traz uma lição que diz o seguinte: a força do exemplo. Então aqui vamos ver o que é o nosso exemplo, como nós, né, emitimos aquilo que somos. Então narra para nós o nosso irmão José do Espírito Santo, modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio, falava à porta do centro a pequeno grupo de amigos. Sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nisso passam 2 estudantes, ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu? Todo espírita é só fachada. Realmente fazem as coisas para inglês ver. Logo depois, os rapazes depararam com o infeliz mendigo, pálido e doente, sem paletó, camisa em frangalhos, pele à amostra. A tiritar de frio, estende-lhes a mão magra. Um dos estudantes dá-lhe alguns centavos. Notam então que José do Espírito Santo vem vindo sozinho pela rua. E um deles diz: olhe, lá vem o tal. Aposto que não dará nada a esse homem. Sim, vamos ver. Afastemos um pouco, senão ele vai querer fazer cartaz. Então veja bem, pintando o quadro com as tintas que eles tinham dentro de si. Os 2 jovens ficaram escondidos na esquina um pouco adiante. O pedinte roga auxílio. José chega junto dele e o abraça fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama: infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os jovens entreolharam-se rindo. Um deles recorda: não lhe disse? O espírita condoeu-se, vendo a nudez do homem que tremia de frio,
deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado. Sentiu a rua deserta. No gesto espontâneo, tirou o paletó, dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e, seminu, vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. A seguir, após recobrir à pressa o busto nu com o paletó, disse com simplicidade: meu amigo, é só isso que tenho hoje. Volte aqui mesmo amanhã. E estugou o passo para a frente, enquanto o necessitado sorria feliz. E no outro dia, os 2 estudantes estavam no templo espírita ouvindo a pregação. Então veja como é, né, as nossas ações e as reações que elas provocam nas pessoas que nos ouvem, que caminham conosco. Por isso, Jesus, né, conhecendo-nos profundamente, ele viera nos ensinar com o seu exemplo, a também nós exemplificar os seus ensinamentos em nossas vidas. Disse ele que ninguém irá ao Pai sem ser por ele, né? Então, para darmos bons frutos, devemos seguir Jesus, o médico de todos nós, que incansavelmente nos inspira, nos auxilia, né, a conquistarmos dentro de nós esse reino de Deus, esse reino do amor em nossos corações. Então vamos agradecer a esse amigo divino que incansavelmente nos assiste, rogando as bênçãos do seu infinito amor, envolvendo-nos a todos, fortalecendo em cada um de nós a coragem, o bom ânimo, para exemplificarmos em nosso viver a lei de Deus, a lei divina, lei de amor, de caridade, que possamos dar testemunho da presença de Jesus em nós, pelo nosso agir, pelo nosso pensar, pelo nosso falar. Aonde estivermos, possamos ser instrumentos da tua paz e do teu infinito amor. Abençoa, Jesus, a todos nós que aqui nos encontramos, os nossos familiares, os nossos irmãos que não puderam aqui estar conosco. Rogamos as bênçãos do seu amor para todos os nossos irmãos que estão enfermos nos hospitais, nas UTIs, os seus familiares, aqueles que ainda não conseguiram o tratamento. Também te rogamos pelos médicos, os enfermeiros, enfermeiras, que estão doando as suas vidas para salvar vidas, que todos recebam, Jesus, as bênçãos do seu amor, o fortalecimento necessário para continuarem no trabalho do amor. Abençoa os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, envolve-os com a tua paz, e os seus familiares, confortando e consolando-lhes os corações. Abençoa-nos, pois, de retorno aos nossos lares, amparando-nos e envolvendo-nos com o teu amor, hoje e sempre, que assim seja.